cara que tem muita coisa a adicionar. E, cara, seja bem-vindo. A noite é sua, fica à vontade, cara. Obrigado, né? Pessoal, boa noite a todos. É um prazer aí estar falando com vocês, estar podendo participar mais uma vez aí do Rup Talk. É, Obrigado, Vandinho e Bira, que são aí os coordenadores aí desse encontro. Acho que é muito importante. A gente estava falando um pouco antes aí, em off, né, dessa importância que tem desses movimentos, né, para se fortalecer, principalmente a área aí, de treinadores, que eu vejo que uma grande maioria que participa aí do Rup Talk são treinadores. Então, acho que tudo isso é muito importante para que essa unidade, né, a gente possa levar realmente essa unidade e com certeza a experiência acho que de cada um faz com que o outro possa ser melhor. Eu acredito bastante nisso, ultimamente mais ainda, né? Porque acho que a gente vai chegando num ponto onde a gente vê que aquilo que a gente, talvez o tempo que a gente já viveu é maior do que aquilo que a gente tem para viver ainda. A gente começa a fazer essas contas, então a gente começa a querer deixar alguma coisa, né, de bom. E ultimamente as decisões que eu tenho tomado para eu trabalhar, principalmente aí depois que eu saí do Flamengo, né, foi muito mais em querer tá auxiliando e deixando o lugar onde eu tô melhor do que eu cheguei e oferecer, né, alguma das coisas para poder esse lugar ser melhor. Foi assim, quando eu fui para o Japão, foi assim quando eu fui para o basquete feminino, para a seleção, e assim também quando eu fui agora para a África. Eu acho que esses lugares aí eu pude deixar alguma coisa, né, para que eles pudessem ser melhores. E que agora, com isso, né, que eu acabei ajudando, colaborando, colocando um pouco da minha experiência, da minha vivência, né, pudesse deixar esse lugar ainda melhor que os outros que continuam possam utilizar isso e aproveitar para ser melhores. A gente vê aqui, eu tenho o privilégio de poder ver aqui muitos treinadores que foram referência para mim, Marquinhos Sharp, depois o professor Medalha, que teve aí também, que foi meu professor na faculdade. Marquinhos Sharp, quando eu cheguei no Paulistano, ele era um ícone ali, o Paulistano que foi o meu primeiro clube, né? Então, assim, tenho esse privilégio de poder hoje estar aqui falando um pouco, né, dessa experiência que eu tive nesses diversos lugares e colocar um pouco daquilo que eu acredito que hoje, né, é o basquete, não só o basquete, mas acho que é a área, né, que a gente trabalha, o esporte, a parte de gestão, a parte de liderança, acho que tudo isso é muito importante. Eu quero deixar bem aberto, assim, para que as coisas possam é, ir fluindo, né? Eu não quero aqui fazer nenhuma palestra, não. Mas eu quero colocar alguns temas que eu acho que são muito importantes, que a gente tem que considerar, e eu quero falar sobre esses temas que realmente são coisas que eu tenho, estou convencido de que é muito importante para nós treinadores, né? Para que o nosso trabalho no dia a dia. Eu acho que isso é muito importante. Estou muito convencido disso. E aqui tem muitos treinadores experientes que têm diversas vivências e que eu queria até trocar esse conhecimento para que vocês também me ajudem a estar mais convencido ou mudar essa minha maneira de pensar. Bem, eu tenho passado aí por alguns, né, vindo de alguns times, como por exemplo o Flamengo, quando eu vim do Flamengo, quando eu passei aí 6 anos no Flamengo, 6 temporadas, foram temporadas bastante vitoriosas. Depois eu saí e fui para o Japão, uma experiência bem inédita, talvez possa ser. Eu acho que teve um único treinador que eu conheci que teve uma experiência no Japão antes, que foi o Vitor Imbuzeiro, que ele teve uma passagem lá pelo Japão. E, e foi uma coisa inédita, né? A Liga do Japão, que é a B-League, ainda estava começando, era uma liga que ainda estava arrancando, né? Como eles dizem, assim, estavam. Porque na verdade foi meio que imposto pela FIBA, né? Para que eles criassem uma liga única. Ali tinham várias ligas e aquilo, uma divisão muito grande com a própria federação,
a FIBA colocou uma punição impedindo que o Japão não participasse de nenhuma competição internacional até que eles se organizassem internamente. Então, isso fez com que essas ligas, junto com a confederação, eles tivessem um movimento de fazer uma liga única, que é a B-League, e que Falcão? eu acho que é muito famosa hoje, né? Hoje ela é muito bem organizada, ela tem 3 divisões, as 3 divisões com pelo menos aí 18 times cada divisão, muito bem organizada e tem um vínculo muito forte com a confederação. Eu tive presente lá, eles estão no mesmo prédio, mas são duas entidades diferentes. É como se, por exemplo, em um andar fosse é assim, né? Em um andar, mas para a gente pode trazer para uma nossa realidade. É que em um andar, no mesmo prédio, fosse a CBB e depois no outro andar fosse o NBB. Basicamente isso, eles se comunicam muito bem e a gente vê aí a evolução que teve o basquete japonês com muitos jogadores que já jogaram Euroliga, que foram jogadores de NBA atuando no basquete japonês com muito investimento. Os jogadores ganham muito dinheiro lá, os treinadores também ganham muito dinheiro. Tive um bom contrato lá. Então, acho que assim, acho que são possibilidades, né, que a gente vê em termos de gestão e organização, que acho que ajuda a todos. Então, essa foi a primeira visão que eu tive, né, apesar de já estar com a seleção e mesmo com o Flamengo participar de diversos campeonatos internacionais, mas ali talvez no Japão abrisse um pouco a minha mentalidade para estar dirigindo realmente uma equipe fora do continente, né, fora da América e indo para a Ásia, um continente que o Japão, em todos os aspectos, tem uma evolução muito grande. Então, ali acho que além do aprendizado com a modalidade, foi um aprendizado muito grande de vida e de gestão. Depois, quando eu voltei com um desafio para a seleção brasileira feminina, onde também estava num momento muito ruim quando eu assumi. Esse foi o motivo, na verdade, eles terem me chamado. Estava num momento muito ruim e já tinham até perdido um sul-americano que fazia muitos anos que o Brasil não perdia um sul-americano e acabou perdendo e eles queriam fazer uma mudança e com participações também não muito agradáveis, né, em outras competições no cenário internacional. Então, eles me chamaram para que a gente pudesse fazer um trabalho ali a médio e longo prazo. Ali acho que foi uma outra vivência que eu acho que o Japão ajudou muito, porque uma das coisas que eu aprendi no Japão é que a gente tem que respeitar a cultura do lugar onde a gente está. A gente tem treinadores aí que têm essa experiência, né? Por exemplo, o Vandinho, que está nos Estados Unidos, o Marquinho, que já esteve trabalhando em diversos países, o professor Medalha também. Então, a gente sabe de treinadores que já trabalharam em outros países e sabe que é fundamental que você respeite a cultura do lugar onde você está. E eu tratei ali o feminino muito com essa experiência de que eu tive no Japão, né? Porque quando eu cheguei no Japão, na verdade, uma das coisas que talvez possam não ter dado tão certo no Japão foi porque eu não respeitei a cultura do lugar. Eu achei que eu vindo do Flamengo, com vários títulos, tendo conquistado um título de Intercontinental, ganhando de um time de Euroliga, já não, vivenciado, né, algumas experiências de Olimpíada, campeonatos mundiais com seleção. Eu achei que eu chegando no Japão, onde era um país onde não tinha um protagonismo no basquete, eu pudesse chegar ali e dominar. E na verdade não é isso que acontece. Você pode até fazer isso, mas desde que você respeite a cultura do lugar, né? Você adapte aquilo que você tem de conhecimento para a cultura do lugar. E talvez isso foi uma coisa que eu não fiz muito bem, né? Eu levei o Diego Falcão comigo, um preparador físico, que ele foi também com essa mentalidade, né, de talvez mudar, fazer um choque de mentalidade e isso não se adaptou muito bem com a cultura deles e com a maneira como era o campeonato. Só para vocês terem uma ideia, né? Eram 18 times, eram é, três chaves com 18 times, 3 grupos, né? 3 conferências com 18 times, eram 6 times em cada conferência. E ali
a gente jogava praticamente, era assim, sábado, domingo, quarta, sábado, domingo. Então, às vezes, a gente jogava na semana 5 partidas, né? Isso com viagens. A gente, por exemplo, o time que eu tava, ele ficava no norte, que era Sapporo, Sapporo, né? O Levanga Hokkaido, que fica em Sapporo, no norte, e era um dos poucos times que sempre tinha um trajeto muito longo de viagem, diferente dos times que estavam ali mais próximo ali de Tóquio, que eles praticamente se deslocavam muito fácil, né? A gente tinha sempre um voo, era muito complicado, então isso fez com que a gente também tivesse que respeitar um pouco isso e a gente meio que ignorou isso. E quando a gente não tinha treino, a gente queria, não tinha jogo, a gente queria dar um treino pesado e era totalmente fora da cultura deles. Isso acabou gerando uma resistência muito grande e acabou criando um problema com isso. E eu isso aproveitei muito quando eu fui para o feminino, onde eu tive que é praticamente um outro país, né, do basquete masculino, é muito diferente e e eu digo assim que essas diferenças, elas não é porque é homem e mulher, não é isso não. É realmente a cultura do basquete feminino, ele é diferente no Brasil da cultura do basquete masculino. O desenvolvimento da modalidade é diferente, o campeonato é diferente, as rotinas são diferentes, a intensidade que se joga é muito diferente. E a gente tentou pegar todas essas diferenças, respeitando essas diferenças, tentar diminuir essas diferenças, para que a gente pudesse utilizar aquilo que a gente utiliza no basquete masculino também no feminino. Quando ele Então, fala essa foi vai uma ter, coisa ele que fala, vamos trabalhar para. Ele banca, vai ter. Alexandre, o teu áudio está aberto. Foi sem querer, desculpa. Eu já desliguei, perdão. Desculpa, vou até fechar o áudio aqui, perdão. Não, é Tranquilo. assim, quando tiver alguma Obrigado. questão, pode, sem problema. Eu parei, não foi por isso, eu parei porque se tiver alguma questão, pode realmente parar, não tem nenhum problema, e a gente vai desenrolando aqui, sem nenhum problema. Mas assim, com o feminino, a gente tentou identificar essas diferenças e diminuir essas diferenças. Ou seja, era até curioso, eu vou contar um fato que é bem curioso, assim. Quando a gente jogou o Pan-Americano, que foi a nossa primeira competição, que foi o Pan-Americano de 2019 em Lima, tiveram alguns jogos que o Sport TV transmitiu e o comentarista foi o Marcelinho. E o Marcelinho tinha acabado de jogar comigo no Flamengo. E ele conhecia os movimentos que a gente fazia, porque as mesmas coisas que eu fazia no masculino, eu comecei a fazer no feminino. Da mesma maneira, os aspectos táticos, a metodologia de jogar, de chegar jogando, como eu gosto de utilizar nas minhas equipes, né? De aproveitar mesmo ofensivamente, né? De se chegar jogando, as estratégias defensivas, até as nomenclaturas, eu tentei colocar muito próximo, quase ou igual àquilo que eu fazia no masculino, porque até então só tinha trabalhado com masculino. Então, eu acho que você identificar essas diferenças, né? Que pode ser diferenças culturais ou diferenças estruturais, onde a gente está, e tentar minimizar essas diferenças, acho que é uma chave importante, né? O Marquinho está aí, o Vandinho está aí, trabalham em lugares, em outros países, e já trabalharam como Marquinhos, e sabe que é importante a gente respeitar demais essa cultura. E isso acho que para mim foi uma coisa que valeu muito a pena de ter vivenciado de uma forma e aplicado depois no basquete feminino. E quando foi para a África também não foi diferente, né? Para mim, quando eu fui para a África, eu cheguei, mas é África. Eu falei, cara, eu não posso cometer o mesmo erro de pensar, pô, é África, né? Como eu pensei, Japão, né? Qual que é o protagonismo que eles têm num cenário internacional, né? É, a África parece que é sempre uma coisa assim meio que desenvolvida, parece que tem essa visão, essa talvez esse estigma, né? De que parece que é uma coisa desenvolvida, que eles não são capazes. Mas eu fui para um país que foi Angola, que é Angola, que Angola é o país mais vencedor da África, é um país que sempre teve presente nas maiores competições do basquete e tem uma cultura de basquete. Em Angola, para vocês terem uma ideia, o futebol e o basquete, eles praticamente têm ali o mesmo protagonismo. E eu acho que em alguns lugares até o basquete um pouco mais. E eu fui para um clube
onde esse clube é um dos clubes mais conhecidos do país, né? Por várias modalidades, mas principalmente pelo basquete. E eu ali, logo que eu cheguei, foi numa época da pandemia, a seleção tinha que jogar 2 janelas da FIBA e eles pediram para que eu fosse o treinador nessa janela. Eles tinham acabado de romper um contrato com o Will Voigt, que é um treinador americano, que foi treinador no Mundial que a Angola tinha disputado, no último Mundial, e, e eles pediram para que eu dirigisse a seleção, já que eu estava dirigindo também o Petro, que ia disputar uma competição internacional, que era a primeira vez que ia jogar a Basketball African League, a BAL, que é uma competição da NBA, com toda a estrutura da NBA. Eles fizeram essa competição na África, por isso que eu fui para lá também, porque esse time me contratou, porque ia representar Angola nesse campeonato. Então eles pediram também para que eu dirigisse a seleção nessas 2 janelas. E eu trouxe, claro, toda essa experiência, como eu falei para vocês, né? Eu trouxe essa experiência de eu respeitar a cultura que eu não tive no Japão, mas que deu certo no basquete feminino, que por isso também deu para a gente alguns êxitos, e eu levei isso para lá também. Não é fácil, porque aí você já está lidando com jogadores que são estrelas. Por exemplo, né? Eu saía do treino, eu ia para o supermercado para comprar algumas coisas, eu chegava lá, olhava no iogurte, estava a cara do meu jogador, que eu tinha acabado de dar o treino lá. Eu saía para a rua, o outdoor que tinha lá de uma TV, quem estava lá no outdoor era um jogador do meu time, ou seja, eles tinham uma visibilidade maior do que só ser um jogador de basquete. Eles tinham uma visibilidade de nível de âmbito nacional mesmo. Para vocês terem uma ideia, tem um jogador que até foi meu jogador, que é o Carlos Moraes, que foi um dos jogadores, que é um dos jogadores ícones de Angola, que jogou até pelo Toronto Raptors. Ele algumas convocações, últimas convocações, ele não foi convocado, né? Então o treinador ele não convocou. Cara, isso teve uma mobilização nacional. Teve político, artista, várias pessoas do meio, né, que se manifestaram, fizeram um manifesto porque não tinha convocado o Carlos Moraes. Ou seja, para vocês verem o tamanho que é a representatividade de um jogador lá em Angola e do basquete. E ali, no caso, eu sendo um treinador de um dos maiores clubes, a visibilidade é muito grande. Então, tem que respeitar essa cultura. Eu não posso chegar lá e falar, não, eu sou aqui melhor que todo mundo, porque eu venho da América, porque eu já ganhei com o Flamengo um campeonato intercontinental, um campeonato do mundo. Não, isso aí para eles não vale isso. Para eles isso aí é muito ruim. Então, isso acho que também foi um aprendizado, foi uma lição de vida. E uma outra coisa, assim, né, que tira um pouco parece que é um estigma que existe, né, de que parece que a África não tem dinheiro, é uma mentira muito grande. Acho que um dos maiores motivos da NBA estar fazendo esse campeonato lá, que é a Basketball African League, é porque existe muito recurso. Tem muitos países muito ricos. Angola mesmo, que tem de petróleo e diamante, é realmente muito dinheiro que eles têm ali. E quando você olha, por exemplo, a Basketball African League, ela vai começar agora, nesse próximo ano, a 5ª edição. Nessas 4 edições, você vê jogadores que já jogaram NBA, que já jogaram Euroliga, né? Treinadores que são treinadores sérvios, treinadores americanos, Will Voigt mesmo, né? Que dirigiu agora nesse último ano, agora acho que ele está na BYU, mas o último ano ele dirigiu o Austin Rivers, Austin Rivers, né? Do San Antonio Spurs, que é a D-League, né? É Sim, Austin, né? sim, Eu acho sim. que ele dirigiu essa equipe na D-League. É um treinador que dirigiu a Nigéria no campeonato aqui na Olimpíada do Rio. Ele que foi o treinador da Nigéria na Olimpíada do Rio. Então, assim, são treinadores que têm já têm uma experiência e que também estão trabalhando lá na África. É legal da gente ver isso, porque e aí também corrobora com aquilo que eu penso de ter uma unidade, né? Essa Basketball African League, na verdade, ela foi criada, claro,
pela NBA, com o apoio da NBA, mas com os africanos que já trabalharam, que já viveram a NBA. Luol Deng, Joaquim Noah, até o Mutombo estava ali, muitos outros jogadores que a gente vê que foram estrelas da NBA, agora eles estão de um outro lado como gestores dessa liga e promovendo essa liga junto com a NBA. E a gente está vendo o que está acontecendo ali na África, a gente está vendo que está tendo uma evolução muito grande. E eu não tenho dúvida nenhuma que se a África conseguir se organizar, fazer com que aquilo que eles têm de talento, eles consigam jogar de uma forma organizada, usando um pouco mais a coletividade, eu acho que vai ser um continente muito perigoso aí para o resto do mundo. A gente viu ali até, tudo bem que foi uma preparação, mas acho que foi o time que os Estados Unidos mais correu o risco de perder, né? Ganhou na última bola, quando o LeBron pegou a bola ali e falou, não, agora isso aqui para ganhar tem que ser comigo. E colocou a bola debaixo do braço e ganhou o jogo ali nos últimos lances daqueles torneios preparatórios para a Olimpíada. Acho que foi o jogo que os Estados Unidos mais correu o risco. Então, eu vejo que, assim, essas experiências, eu acho que a gente tem que somar e trazer para que a gente possa evoluir no lugar onde a gente está. É por isso que eu acredito demais que a gente ter o conhecimento da modalidade, a gente pode discutir aqui, eu posso abrir aqui, sei lá, diversos PowerPoints que eu tenho de clínicas e a gente falar de vários assuntos, de pick and roll, de defesa de pick and roll, de post-up, de chegar jogando, de zona, de matchup, a gente pode falar várias coisas. Eu acho que tudo isso acrescenta muito, eu acho que é uma ferramenta importantíssima. Eu estava respondendo agora uma entrevista para para um podcast australiano e até ele me perguntava bastante isso, chama The Great Coaches. E eles me perguntavam, eles entrevistam vários treinadores de diversas modalidades, e não específico da modalidade, mas talvez específico da gestão como treinadores. E eu estou muito convicto, muito, com tudo isso. Eu não tenho talvez tanta experiência como alguns que estão aqui, mas desse tanto que eu vivi, que eu acho que foi suficiente, né, para eu poder viver em vários continentes, experimentar várias maneiras em que o basquete, vários lugares onde o basquete está agindo, eu estou convencido de que é muito importante a gente ter o conhecimento da modalidade. É uma ferramenta importante. Mas eu estou muito convencido que mais importante do que isso, é uma coisa fundamental, é você saber lidar com essas ferramentas e como aplicar isso dentro de uma gestão de pessoas. E quando eu digo gestão de pessoas, não é só a gestão de pessoas entre o treinador e os jogadores, é o ambiente que ele está. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso aí eu dou palestra às vezes para empresas, eu falo, o contexto ele manda. Ou seja, o ambiente ele manda. Ele manda. Você pode ganhar o que você ganhou, você pode ser o que você é, você pode ter o conhecimento que você tem. Se você não está inserido no ambiente, ou você não consegue se inserir nesse ambiente, não vale para nada. Não vale nada mesmo. Não tem valor, não tem valor. Então, acho que a grande chave, acho que a grande maneira da gente ter êxito, eu acredito que é quando você consegue utilizar o seu conhecimento para você estar inserido nesse ambiente e aí você conseguir transformar, talvez, esse ambiente, claro, numa transformação para melhor. Estou convicto disso. Né? Então, acho que é um pouco disso que eu queria falar para vocês e queria trocar um pouco dessas informações, queria deixar bem aberto mesmo, que eu acho que devem ter bastante, talvez, curiosidades, né? De como foi, como é, o que aconteceu, por que deu certo isso, por que deu errado aquilo. Né? É uma coisa que também eu sempre falo nas minhas palestras, e principalmente para empresas, eu falo uma coisa que chama muito a atenção deles e que aumenta a credibilidade, por incrível que pareça aumenta a credibilidade naquilo que a gente está falando. Porque eu falo o seguinte, se você colocar meu nome no Google, se você fizer uma pesquisa, Google, ChatGPT, sei lá o que for, acho que hoje ChatGPT dá umas respostas eu até tive essa curiosidade, é uma coisa interessante. Eu perguntei para o ChatGPT quem que era
o treinador brasileiro de basquete, o Zé Neto e tal. Cara, ele falou umas coisas que, cara, nem eu sabia que eu era tudo aquilo, né? E nem eu sabia que eu tinha tudo aquilo ali mesmo. Ele me fez lembrar de coisas que realmente aconteceram. Então, acho que ele faz uma busca mesmo muito profunda de tudo isso e que até nós mesmos deixamos para trás. E eu acho que isso é uma coisa que nós temos que não esquecer das coisas que nós fizemos, porque a tendência que nós temos de sempre buscar a próxima, né? Você me pergunta qual que é o próximo, qual que é o jogo mais importante? É o próximo, né? Porque aquele que já foi, já não consigo fazer mais nada, mas o próximo eu consigo, e na vida da gente é assim também. E acho que a gente está tão movido dessa forma, de sempre pensar para frente, para frente, para frente, que a gente acaba esquecendo de algumas coisas importantes que nós fizemos ali, que nos fizeram chegar onde nós estamos hoje. E é uma coisa que eu falo nas palestras, retomando, né, aquilo que eu estava falando, que se você colocar meu nome lá, vai aparecer multicampeão, sei que lá, papapá, ganhou isso, ganhou aquilo, ganhou aquilo. Mas, cara, eu perdi demais. Eu perdi demais. Eu já fui mandado embora 5 vezes. Cinco. Não tô falando que... E uma que eu saí, mas 5 vezes eu fui mandado embora. Tchau, não queremos você aqui. Já teve reuniões que o diretor olhou para mim e falou, cara, você é o pior cara que a gente tem aqui. Você é o pior cara, você é o pior treinador que nós temos aqui. Isso já passou comigo, né? E nem por isso eu deixei de vencer depois, né? Nem por isso que eu não tive uma nova conquista, né? E a minha primeira conquista, na verdade, ela aconteceu 20 anos depois que eu comecei a ser treinador. 20 anos. Eu não estou falando de 20 meses, 20 semanas, 20 dias. Eu estou falando 20 anos. Espero que não seja assim para quem está começando, né? Mas foram 20 anos que fizeram com que o meu primeiro título de grande expressão, foi com o Flamengo. Foi campeão nacional, que foi em 2012, temporada 2012, 2013 do NBB. E eu comecei a ser treinador em 1992 no Paulistano. Então, assim, de 92 até 2012, eu não tinha ganhado nada de expressão. Mas nem por isso eu desisti também, né? E eu sempre fui alimentando aquilo que eu queria, né? Alimentando os desejos, alimentando aquilo que eu queria. E fui, claro, me preparando, fui buscando coisas para que eu pudesse atingir aquilo que eu queria. Porque não é só o querer, né? Essa é uma das coisas que também falo na palestra. Não é só o querer, é você fazer as coisas que são condizentes para aquilo que você deseja. Então, acho que tudo isso, eu acho que são aspectos, as derrotas também, são aspectos, eu não digo fracasso, mas talvez os insucessos, né, que a gente teve, também colaboram para que a gente possa dar um passo vitorioso depois. É claro que a gente tem que buscar essa oportunidade. Eu sou muito grato mesmo, eu sempre falo isso em tudo, não é porque o Medalha está aqui, nem sei se ele está aqui ainda, mas o Medalha está aqui, mas tudo isso aconteceu porque quando eu estava no Paulista, quando eu estava na USP, eu era um aluno do terceiro ano e o chefe da cadeira era o professor Medalha e eu era aluno do professor Dante, e eles me deram a oportunidade quando ligaram lá para a USP pedindo um aluno ou um professor que pudesse ajudar na escolinha, eles me deram essa oportunidade de eu ir lá e por Paulistano para ajudar o professor Alcir, né, Vandinho? A gente ajudava o professor Alcir. O Vandinho ia na parte da tarde, eu ia na parte da manhã, e a gente começou dessa forma lá. E ali no Paulistano, eu fiquei de 92 até 2007. Foram todos esses anos onde eu passei por todas as categorias e ali sempre aproveitando um pouco do conhecimento de cada um deles, né, dos treinadores que passaram por ali. Eu acho que tudo isso são coisas que nós temos que buscar pelo processo, né? Todo mundo hoje quer chegar num lugar e, é claro, tá ali. Agora, eu acho que isso é tudo muito importante, mas o processo realmente forma o nosso caráter, forma a nossa conduta, não só de treinador, mas que como de pessoas também, que eu acho que isso é o principal, né? Um dia acho que todos nós vamos deixar ou já deixamos de ser treinadores, mas nós continuamos sendo pessoas que podemos ajudar uns aos outros. Então, acho que isso, para mim, na minha opinião, parece um discurso muito bonito, mas na prática é o que realmente acontece. Eu posso falar isso tranquilo.
porque já tive momentos muito ruins, como estou passando agora. É um momento muito ruim, de verdade. Não é muito legal, porque eu estava 200 por hora e, de repente, freiei a zero, né? Ou talvez até negativo, porque muitas portas fecham. Mas, assim, são coisas que eu acho que a gente tem que passar para que a gente possa evoluir, para ser melhores pessoas, né? Porque, na verdade, o que a gente busca na nossa vida é ser melhor pessoa. Talvez não só ter tantos títulos, né? Porque os títulos talvez não te dão uma condição para que você seja uma pessoa melhor. Mas eles podem, se você souber aproveitar isso, você pode realmente ser essa pessoa. Então, acho que assim, é, queria colocar esse aspecto para vocês, dessa experiência que eu tive desses longos anos, né? Desde que eu comecei como treinador em 92, na verdade, eu entrei na USP, onde foi esse grande boom para mim de mudança de mentalidade. Eu entrei em 89 na USP, saí em 92, ainda era muito jovem, tinha 17 anos quando eu entrei na USP. Ainda estava decidindo se eu ia jogar, se eu não ia jogar. E eu comecei a treinar no Corinthians, eu atravessava a cidade para poder treinar. Tomei bomba no monte de disciplina do primeiro ano, e meu pai falou, cara, ou você escolhe, ou você quer ser jogador, ou você quer ser professor, né? E eu falei, cara, acho que para mim já deu como jogador, acho que de uma forma muito sábia ali, acho que Deus mostrou ali para mim, cara, vai estudar. E eu decidi estudar, e aquilo ali abrindo algumas portas realmente para mim, principalmente as portas daquilo que realmente eu queria, que era de estar trabalhando no basquete, já que eu não podia ser como jogador, que eu pudesse ser como treinador. E eu acho que isso aí fez com que construísse essa base, né? Essa minha base de pessoa que talvez pudesse hoje ajudar. Eu fico muito feliz porque tem muitos dos meus assistentes que hoje eles se tornaram grandes treinadores, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, o Gustavo, quando eu vejo o Rodrigo agora dirigindo o Santa Cruz, o Galvani foi meu assistente lá em em Joinville, né? No começo, assim, o Galvani também estava nessa indecisão, se ia jogar, ele não tinha muita. Falei, não, Galvani, vem me ajudar aqui no time em Joinville. E o Galvani veio, me ajudou muito, muito mesmo. E, claro, por muito mérito dele, né? Ele conseguiu evoluir. Depois no feminino, tô vendo o Virgil trabalhando na França, o Camargo aí, multicampeão aí no basquete feminino. Depois que a gente começou a trabalhar junto, ele conseguiu ganhar muitos títulos que talvez ele não tivesse ganhado antes. Não estou falando que foi por causa de mim, porque eu não dirigi nenhum time dele. Ele mesmo dirigiu, ele aplicou as coisas que a gente tinha como uma metodologia de trabalho e ele fez muito bem, muito mérito dele isso. Então eu fico feliz de quando a gente consegue. Eu vejo agora no Japão o meu assistente também dirigindo uma equipe lá, em Angola os meus assistentes também dirigindo equipes lá e tendo protagonismo, né? Alguns até com seleções de base lá de Angola, disputando o campeonato africano. Então, assim, são coisas que realmente faz a gente pensar que valeu a pena a gente passar por esse processo e é claro que as experiências, quando a gente vai somando e utilizando essa soma, ela é bastante produtiva. Então, eu acho que era isso que eu queria deixar como start aí para a nossa conversa. Queria deixar bem aberto mesmo para que vocês perguntassem diversas coisas que vocês acham, independente de uma maneira geral ou se é alguma coisa específica mesmo de basquete, alguma coisa tática, aquilo que eu acredito, aquilo que eu usei, que eu uso, né, nas minhas equipes. Então, quero deixar isso bem aberto e que a gente possa explorar, né, um pouco mais do que contar histórias aqui, eu responder e atingir a expectativa de vocês, que eu acho que pode agregar muito mais do que eu ficar contando um monte de histórias aqui. Mas acho que era importante dar esse start, porque é importante a gente saber, né, da onde a gente veio. Eu tenho um médico do Flamengo, Dr. Cardone, ele fala uma coisa que ficou muito forte na minha cabeça. Quando a gente ganhou o Campeonato Mundial, né, ele pegou e falou para mim assim, ele também é do interior do Rio Grande do Sul, ele chegou para mim e falou assim, cara, é muito difícil chegar onde a gente chegou, mas é muito mais difícil chegar onde a gente chegou saindo da onde a gente saiu. Então, quando a gente vê que
A gente sai de lá, do interior de São Paulo, de uma cidade bem pequena, a gente consegue entrar numa universidade que é, na minha opinião, uma das melhores que tem no Brasil, que é a USP, ter contato com profissionais incríveis, como tive essa possibilidade, né? E conquistando passo a passo, dirigir todas as categorias, desde escolinha até o adulto. Acho que isso tudo, acho que talvez anime, né? Ou possa ser um exemplo. E eu faço questão de, quando eu vou para Itapetininga, falar com jovens, porque ali, no mesmo lugar onde eles estão, né? Talvez alimentando um sonho que eles têm, eu também estive. Né? Então, eu gosto de alimentar muito mais as possibilidades do que as limitações. Porque as limitações, elas são várias, né? E são muitas. Se a gente pensar nas limitações, elas são muito maiores do que talvez as possibilidades. Mas se a gente alimentar muito mais as possibilidades, talvez elas sejam mais fortes do que as limitações. Talvez não. Elas fiquem mais fortes que as limitações e as coisas possam acontecer. Acredito muito nisso. Tenho muitas razões para acreditar de que isso realmente funciona, porque isso aconteceu na minha carreira, né? Eu assistia um jogo de NBA com um bombril, quem é mais velho aí vai entender isso, né? Com um bombril na antena para poder diminuir o chuvisco da TV, né? E de repente eu estava lá dentro de uma quadra de NBA dirigindo um time contra um time de NBA e depois junto num staff de NBA, como eu tive no Brooklyn Nets, na Summer League. Então, acho que são coisas que tornam as possibilidades muito mais fortes quando a gente alimenta tudo isso. E é claro que não dá para dispensar o trabalho, o sacrifício, né? Foram anos e anos de muito sacrifício, que eu acho que isso faz valer a pena. Então, quero dar esse start para que a gente possa aí é, se situar um pouco e deixar aberto para que vocês perguntem, para que a gente possa se interagir, para que vocês possam perguntar. Não tenho restrição nenhuma, eu falo de qualquer coisa, eu não tenho nenhuma restrição, até porque todo mundo conhece aquilo que eu sou, aquilo que eu faço e não tenho restrição para nada. Então, deixo aberto para que vocês possam perguntar e a gente possa desenrolar aqui diversas coisas do interesse de vocês. Muito obrigado aí pela atenção. Maravilha, maravilha, Neto. Só você falando no GPT aí, eu vou citar um trechinho aqui da Luzia, que eu costumo trabalhar muito com ela, da inteligência artificial. E ela fala o seguinte: José Neto é um renomado técnico do basquetebol brasileiro, conhecido por seu trabalho tanto em clubes nacionais quanto em seleções. Ele tem uma carreira marcada por conquistas e uma vasta experiência no esporte. Neto foi assistente técnico da seleção brasileira em 2 Olimpíadas, ao lado do famoso treinador Rubem Manhano, e também tem um papel importante como técnico da seleção brasileira feminina. Sua abordagem estratégica e conhecimento do jogo contribuíram para o desenvolvimento de muitos atletas. Além disso, ele teve passagem por diversos clubes no Brasil e no exterior, onde conquistou títulos e deixou a sua marca. A sua dedicação ao basquetebol e à formação de jogadores é admirada por muitos no meio esportivo. Se precisar de mais informações ou detalhes específicos sobre a carreira do Neto, é só me avisar. Bom, eu vou contratar essa. Como é que é? Luzia? Como é que é? Luzia, inteligência artificial. Eu botei lá, ela também falou algumas coisas sobre mim, que eu não sabia. Ó, o Zé Geraldo aí quer falar. Vai lá, Zé. Vamos perguntar? Boa Claro. noite, Neto. Obrigado aí pela participação, né? Fantástico aí você contar um pouco da sua história para nós conhecermos e nos basearmos, quem sabe, nela também, para poder seguir outros caminhos, assim, de sucesso tão grande como você fez. Que bom. Parabéns aí, receba meu abraço. Eu prestei atenção aqui, muito obrigado por tudo que você disse e alguns pontos que me chamaram a atenção. E um deles, talvez, tenha me chamado mais a atenção, nesse instante, pelo menos, provavelmente tem outras coisas depois, é a questão cultural, que você disse que no início, né, você levou um choque, né? Teve problemas de adaptação. E falou, inclusive, da questão de que você foi no mercado e viu a imagem de um, imagem do outro, viu o outdoor do outro e tal. Tudo bem. Mas, pelo que você falou aí, me deu a impressão de que tem coisas além disso. Que não foi só essa questão de você ir ao mercado e ver uma imagem, ver uma foto, ou ver um vídeo, alguma coisa assim de alguém. Parece que foi além. Eu acho que houve mais problemas. Então, eu queria perguntar a você isso. Além desses que você citou aí, de você
em princípio, ter problemas porque alguém era mais reconhecido do que você, além desses aí, o que mais pode ter contribuído para você ter que se adaptar àquela situação? É muito difícil como estrangeiro, é muito difícil como estrangeiro você chegar em um país com uma função de líder. É muito difícil isso. Então, é claro que existem situações onde sua liderança é testada, né? Sua Sim. liderança é testada. E você tem que ter uma certa sabedoria e habilidade para que isso possa acontecer. Vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, eu cheguei lá e falei assim, olha, a nossa maneira de jogar aqui, nós vamos sair para o contra-ataque pelas laterais, tá? Então, quando vocês pegarem a bola, vocês passem e levem a bola para a lateral. E vamos correr nessas alas, né, laterais. Eu vou deixar uma ala central só para os jogadores grandes. Nós vamos chegar jogando dessa forma. Cara, os caras queriam já me mandar embora naquele dia. Mas como? A gente tem que pegar a bola e levar a bola pelo meio. Eu falei, não, nós vamos levar a bola pela lateral. Agora você imagina jogadores que já foram, sei lá, quantas vezes campeões e jogadores que têm esse protagonismo, onde os caras são celebridade no país. Ele vai falar, cara, esse cara tá louco? Da onde ele tá tirando isso? A minha vida inteira eu ganhei várias coisas pegando a bola e trazendo a bola pelo meio. E o que acontece é que você tem que convencer. Eu acho que esse é a grande habilidade que eu acho que o treinador tem que ter, é do convencimento. Você precisa convencer de que aquilo que você está propondo é a maneira que vai dar certo. Porque é uma coisa maluca, né? Porque você vê, o treinador ele não faz nenhum ponto, ele não consegue defender nenhuma bola, e você tem que fazer com que aqueles que estão lá, que vão fazer ponto, ou que vão defender, eles façam aquilo que você, que não tem essa capacidade, que eles façam. É uma coisa muito louca. Então, é o poder do convencimento. E isso foi muito duro, cara. Vou te dizer, vou ser bem sincero. Eu tinha assinado no primeiro ano por 2 anos, né? Por 2 anos. É, No final do primeiro ano, acabou o jogo, que foi um jogo que foi a disputa do terceiro lugar da Ball. Era uma coisa que ninguém imaginava também que pudesse acontecer, que a gente chegasse ali e no primeiro ano da Ball a gente conseguisse chegar já numa semifinal. A gente chegou na semifinal e ganhou o terceiro lugar. Nós perdemos um jogo só, que foi para o Zamalek do Egito, um timaço, que foi campeão invicto, e nós perdemos um jogo, o único jogo para eles, né? E eles foram campeões. E nós ganhamos depois todos os outros. E nós ganhamos a decisão de terceiro e quarto por 30 pontos. Eu cheguei no vestiário chorando e já falei pro diretor: hoje é meu último dia, eu já não aguento mais, eu vou embora. Chega. Tinha uma cláusula, eu tinha assinado por 2 anos, mas tinha uma cláusula que até 15 dias depois do encerramento da temporada, eu pudesse dizer, eu e o time, né? Eu ou o time pudessem dizer se queriam continuar ou não, né? E eles já tinham falado para mim que eles queriam que eu continuasse. E eu cheguei no vestiário e falei assim, cara, não preciso de 15 dias, eu tô falando agora, tchau, eu vou me embora. Eu vou embora para minha casa, eu não aguento mais ficar aqui. Porque realmente o tempo todo é um teste muito duro. Porque, assim, o ambiente, como eu digo, o ambiente manda. Então, por exemplo, eu chegava com o staff, os jogadores saíam. Foi uma época do Covid, onde a gente tinha que toda semana fazer um exame de Covid. E eram todas as equipes chegavam lá. Quando eu chegava, os jogadores das outras equipes todas vinham falar comigo. Os jogadores da minha equipe saíam. Então, foi criando ali, tipo, que uma resistência e o relacionamento já, justamente por esse choque, né, que existia. E mesmo assim a gente ia ganhando, foi ganhando, ganhamos o campeonato. O primeiro jogo que eu perdi em Angola demorou 2 temporadas para perder um jogo. Só na terceira temporada foi que eu perdi o primeiro jogo em Angola. Foram 2 temporadas invictas que a gente foi campeão em Angola. Isso nunca tinha acontecido, nunca tinha acontecido. E mesmo assim tinha essa resistência, porque eram alguns jogadores que tinham realmente essa condição e a gente tinha que moldar. E ali, comigo, isso aí não tem muita negociação. Ou faz o que precisa fazer para o time, ou então não tem negociação. Alguns já me conhecem, sabem que é assim.
né? Porque não é porque eu quero que faça, é porque aquilo é melhor para o time. Tanto é que acontece o bom para o time. Então, isso teve realmente alguns desgastes, mas que foram solucionados. Tanto é que depois a diretoria me convenceu, esse contrato ele foi quebrado, né? E eu renovei mais 2 anos. Eu renovei mais 2 anos, ainda com uma condição melhor ainda. Depois desses 2 anos, ele acabou. Eu renovei mais um ano, né? Que eu precisava renovar mais um ano, que era o final da gestão dessa presidência que estava lá. Então, acho que foi muito assim. Como eu disse, o ambiente ele manda muito. E como estrangeiro é muito complicado, né? Num país que é assim extremamente dominante. Essa foi talvez a maior dificuldade. E não foi a dificuldade de personalidade, assim, minha, do jogador. Foi realmente da maneira de jogar. Entendeu? Então, eles não acreditavam muito no começo, né? Agora no final já foi totalmente contrário. Agora no final, assim, até hoje, os jogadores me adoram, tenho um muito bom relacionamento com todos. É, Foi muito bom, assim, a gente já praticamente estavam todos juntos, né? Nas últimas temporadas era a Ball até colocou essa observação, o presidente da Ball, que é o Amadou Fall, que foi um jogador também de NBA, ele até citou isso, falou assim, cara, é impressionante a unidade que tem o Petro, né? É importante, é legal da gente ver como o time hoje, e depois até tem um vídeo que está no meu Instagram, depois eu posso até passar para vocês, que a ESPN fez sobre o nosso time, com depoimentos de vários jogadores e vários treinadores, e alguns comentaristas também sobre o nosso time e sobre a maneira de jogar. Cara, isso eu acho que como treinador, acho que isso aí para mim foi um prêmio maior do que uma medalha de primeiro lugar. Porque quando você tem o reconhecimento de uma comunidade, de um lugar, e eu ganhei o prêmio de melhor treinador da África, da Ball, né? Por isso, cara, é impressionante como o time jogava. Isso é uma coisa que talvez poucos saibam aqui no Brasil, né? Mas quando um treinador brasileiro tem um êxito dessa magnitude num país que é, como eu estou falando para vocês, muito complicado, cara, isso aqui acho que é mais do que uma medalha, acho que esse é um êxito muito grande. Depois até deixo esse vídeo, é um vídeo muito legal, tá no YouTube também. Posso passar depois o link para vocês, é legal de vocês verem, porque é bacana, acho que assim, para quem assim, cara, a gente tem que se orgulhar, acho que talvez de um brasileiro, não é porque sou eu não, mas acho que por um brasileiro ter conseguido esses depoimentos, ver os jogadores de outros times falando, não jogadores do meu time, tem um treinador que foi assistente do Lakers, na época do Kobe Bryant, ele estava dirigindo o time de Cape Town, o time de lá da África do Sul, o que ele fala, cara, quando a gente acabou o jogo com eles, a gente foi para a coletiva, o que ele falou foi um negócio assim, impressionante, o que ele falou, não só de mim, mas como a maneira como o time joga. Então, acho que é legal, acho que talvez esses são daqueles títulos, aquelas conquistas que a gente tem, que não está ali medalha de ouro, prata, bronze, primeiro, segundo, terceiro, mas é uma coisa que a gente considera bastante. Então, essa, Zé, foi uma dificuldade muito grande que eu tive, realmente, de convencer a maneira que a gente precisava jogar, né? E trocar um pouco, talvez, dessa individualidade por um aspecto mais coletivo. Eu acho que isso deu certo, hoje o time já joga dessa forma, tem uma identidade. Eu saí da equipe, a equipe continuou ganhando, foi campeã agora da Ball, jogou agora Intercontinental, mas eu acho que assim, é uma coisa que é bacana da gente ver quando a gente consegue deixar aquele lugar um pouco melhor. Bom, tá, me considero respondido. Obrigado. Valeu, Tá. obrigado pela pergunta. Beleza, Zé, parabéns. Antes de passar para a medalha e depois para o Alexandre, que ele também tinha levantado a mão, eu gostaria só de reforçar isso que o Neto falou. Eu tenho aqui, né, na minha coleção aqui de DVDs e VHS, esse inclusive está muito em VHS. É uma palestra do Pat Riley, né, falando sobre o contra-ataque do Lakers na década de 80, né, o Showtime. E ele falava sempre o seguinte, uma coisa que me marcou muito, eu guardei isso para a minha vida, como técnico, como comentarista.
Não adianta você querer colocar uma coisa para a equipe se você não tiver a capacidade de vender e fazer com que os jogadores entendam que aquilo vai ser bom para eles, que vai ser bom para a equipe. É dar murro em ponta de faca. Você não vai conseguir colocar na equipe, os jogadores não vão fazer e vai ser realmente uma derrocada. Você tem que fazer exatamente isso que o Neto colocou, né? Eu me lembrei muito desse detalhe do Pat Riley, né? Os jogadores têm que acreditar. Eles acreditando fica muito mais fácil o seu trabalho. É isso aí. José Medalha, boa noite, amigo. Eu passei à frente do medalha hoje, hein? Né? Pô, desculpe aí, medalha. Respeito ao mais velho, hein? Tá com problema no áudio, Ele Medalha. tá com problema no áudio ainda, né? Nem sei onde ele tá. Cadê ele? Ele tá com problema no áudio. Ele está com dois. Como é que fala, cultivado? Com dois, o quê? Dois aparelhos abertos? Dois, como é que é? Não, acho que ele só tá com um agora. Não, eu Ele estou foi vendo com dois medalha aqui. tabacão. Eu estou vendo medalha Ah, em né? dois. Tem dois, é. Está fechado nos dois medalhas. É principiante. Principiante. Depois do Alexandre, o Hudson já pediu para fazer uma pergunta também, Hudson. Tranquilamente, amigo. Ó, também quero, hein, professor? Então, vou botar aqui, Hudson. Depois do Hudson, Marco Chá. Eu tenho 15 perguntas. Porra. É pouco, hein, Marquinhos? Para você é pouco. Vamos fazer o quê pro medalha? Vamos dar WO nele? É, Vamos. deixa ele resolver. Passa para outro aí, deixa ele resolver lá e daqui a pouco ele volta. Então tá bom. Então vamos Por causa lá. do horário também, tem limite do horário, né? Alexandre Caissara, contigo, amigo. Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Qual coisa? Tudo bem, professor Neto? Está me escutando? Ô, Neto, eu tinha uma dúvida. Estou ouvindo sim, Alexandre. Tá. Tu trabalhou em Rio Preto também, não trabalhou? Não, não. Não? Então Esse foi o tá. Vandinho, pô. Ah, foi o Vandinho? Então tá bom. Talvez o Vandinho pegou os meus garotos que eu mandei para Rio Preto, o Zé Renato, o Luizinho que jogou em Araraquara, pode ser. Tá. O Zé Ô, Neto, Renato acho que jogou comigo lá no Paulistano, eu acho. Ah, que legal, foi meu atleta. Tá. Eu sou de São Paulo, mas estou há tempo aqui no Rio Grande do Sul e Santa Cruz do Sul. Ô, Neto, eu gostei do início teu ali, das suas origens que tu comentou. E nosso basquete, no modo de ver, eu posso estar errado, é meu jeito de pensar, isso tu pode corrigir, que nós temos um dilema hoje, principalmente em alguns anos no basquete brasileiro, no meu modo de ver, do prático e do acadêmico. E eu gostei muito de escutar de ti que você sabe de onde veio tuas origens, e você falou que passou por uma boa universidade, que aprendeu o seu contexto de maturação e desenvolvimento em algumas áreas que te ajudou, biomecânica, cinésio. Tu não chegou a falar nisso, mas subentende-se que te ajudou, tá? E eu ouço falar e respeito, mas não concordo. Eu, com mero atributo aí que eu trabalho com neurociência, ajudo alguns atletas, que eu acho que a ciência pode ajudar muito o basquetebol. E eu vejo uma resistência muito grande de vários treinadores e até clubes em relação à ciência, dizendo: o que eu fazia 20, 30 anos atrás deu certo, eu vou continuar fazendo, eu ganhei títulos, eu sou multicampeão. Claro, isso é história, isso edifica o trabalho, você mostra que tu chegou em algum lugar, ninguém chega em algum lugar se não tem um conteúdo e embasamento. Mas eu acho que a gente poderia estar em outras prateleiras, vocês fazem isso no basquete internacional, se a gente fosse um pouco mais humilde o suficiente e usasse também a ciência. Então, a minha pergunta em relação a ti? Eu sei que você é multicampeão, passou em várias equipes que todo mundo queria trabalhar. Eu sei que algumas vão responder: mas Caissara, existe um trabalho multidisciplinar, existe o fisioterapeuta, existe o nutricionista, existe o fisiologista. Mas o meu modo de pensar, se o treinador, o coach, né, o head coach, né, não tiver um pouco de conhecimento de fisiologia, de biomecânica, de neurociência, ele não vai saber o produto que é entregue na mão dele. Ele pode até confiar nos outros profissionais,
Mas se o produto que é entregue na mão dele não for adequado em cima da sua metodologia, sua filosofia, a hora que ele for empregar e se enquadra, ele vai ter dificuldade do pace de jogo, da velocidade, quem ele vai colocar, quanto tempo vai aguentar a intensidade que ele quer de trabalho. Então, eu queria ver contigo se eu estou falando correto. Se eu estiver falando incorreto, pô, Caissara, tu está incorreto, tu não está sem embasamento, eu estou aqui para aprender contigo. É o que eu vejo. Então, há uma briga muito constante entre o prático e o acadêmico. Eu acho que podia se ajuntar, não sei se juntar não seria a palavra correta, mas eu acho que é um capítulo do livro, ser um ex-jogador, eu também fui, mas não, talvez de muito renome, mas tudo vai se somando, o próximo também junto com o acadêmico. É o que eu penso. Se eu tiver errado, tu me corrige, né? Não, foi muito importante aí sua pergunta. Te agradeço até porque também acho que complementa bastante aquilo que eu acredito. Eu não tenho dúvida nenhuma, que uma grande parte, acho que do êxito, do início, principalmente assim da minha carreira, foi utilizando muito do que eu aprendi na universidade. Muito, muito. Não só dos conteúdos, mas também das referências de professores que eu tive, das situações que ali a gente passava da teoria para a prática. E isso era uma coisa que ficava muito na minha cabeça, porque a gente tinha meio que esse rótulo, né? Ah, esses caras da USP sabem muito da teoria, né? A prática não é nada disso. A prática são os caras lá da Fefisa, né, Vandir? São os caras lá esses caras que ali que conhecem, que sabem, que põem a mão na massa. Esses caras da USP ficam o dia inteiro com o livro na mão. Isso na minha cabeça, cara, eu ficava maluco, porque eu sabia que aquilo não era verdade. Então, eu queria realmente utilizar aquilo que eu tinha aprendido na teoria para a prática. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso me ajudou muito, né? O conhecimento de toda essa parte, sem falar dessa parte mais relacionada realmente ao movimento, né? Que é biomecânica, fisiologia e tudo mais, Né? mas principalmente a pedagogia, Filosofia. sociologia, filosofia, própria psicologia da educação, a didática, cara, isso foi fundamental para saber como lidar com isso. E é claro que as referências do dia a dia que a gente tinha. Então, eu não tenho dúvida, eu sou suspeito para falar disso. Eu estou convicto, e a gente pode ver aí hoje em dia que a tecnologia, elas são múltiplas, mas como você utiliza isso? Eu me inscrevi num curso que vai ter um curso, eu me inscrevi agora, vai começar agora de estatística avançada com o Bruno. Ele vai fazer esse curso e eu quero saber de estatística avançada mais, né? Eu já sei algumas coisas, né? Mas eu quero saber mais, eu quero me atualizar, quero saber teoricamente como que a gente pode usar recursos que hoje a tecnologia nos oferece para que a gente consiga colocar isso em prática. Então, eu estou muito convicto disso, Alexandre. Então, eu acho que assim, temos que usar mais isso. Mas por que eu acho que a gente não usa tanto? Porque a gente não tem uma, uma escola de treinadores que enfatiza isso. Então, se não é um treinador pensar e falar, cara, eu preciso usar isso para que eu possa ser melhor, ele não tem de onde tirar. Então, muitas vezes, eu até não culpo tanto o treinador por ele não usar. É porque talvez ele não tenha nem acesso e nem conhecimento a isso. E talvez nem tempo para poder aplicar. Eu tô, por exemplo, meu filho começou a jogar, ele quer jogar. Então agora ele começou a jogar basquete, jogar futebol, jogar bem pra caramba. Aí quando nós fomos pra África, antes da gente ir, teve vários times aqui no Brasil. Bom, ele participou de um campeonato aí, cara, vários olheiros, ele tinha 12 anos, vários olheiros já queriam levar ele. Boa Vista, Botafogo, Fluminense. Eu falei, cara, impossível, cara, não vou deixar você aqui, eu vou para a África, entendeu? E você vai ficar aqui morando. Não é, não dá, com 12 anos, não dá. Então ele foi comigo e meio que desgostou. Agora. E voltou, e ele viveu muito comigo lá, todo ele ia nos treinos, os caras gostavam dele e tudo mais, para você ver como mudou essa cultura. Cara, no final, né? Antes os caras não tinham uma aceitação comigo, mas no final os caras já pegaram. Meu filho era tipo um chaveirinho deles. Os caras
tratava o meu filho como um cara, assim, meu filho adorava eles, era um ídolo para eles, né? Então, quando ele está começando a treinar, e eu estou tendo um pouco de contato agora com essa iniciação. É duro, porque os treinadores, cara, os caras, eles trabalham de manhã, de tarde, não tem tempo para fazer as coisas, tem que dar 500 mil aulas em diversos lugares para conseguir sustentar. É difícil isso, entendeu? E aprendendo como? Cara, aprendendo na marra. Entendeu? Então, porque não tem uma exigência, não tem um... Eles têm, claro, por exemplo, como é da NBA School, eles têm esse trainer, né? Que eles fazem essa capacitação para os treinadores, que dá um pouco dessa mentalidade, né? De como pode fazer. Mas, se imagina, cara, é muito complicado. Se você vai, por exemplo, na Argentina, e aí tem vários treinadores que já vivenciaram isso, você tem ali os níveis onde você tem que passar, senão você não vai dirigir ali. E depois que você atinge um nível, você tem que revalidar a sua licença. Eu fui ali algumas vezes ser palestrante para fazer a reválida do nível superior, né? Senão eles não poderiam dirigir na Liga Nacional. Ou seja, é um constante aprendizado, é um constante movimento. Eu acredito que você teria que ter essa entidade forte, aonde você conseguisse também mostrar, né, que a importância dessas coisas. É como eu falo, por exemplo, nos treinos, quando eu dou clínica para treinador. Às vezes a gente fala assim pro jogador, cara, pô, esse cara não tem leitura de jogo. Cara, mas claro que não tem, ninguém ensinou ele, entendeu? Ah, o cara é burro. Não, burro é você que não ensinou, entendeu? Muitas vezes, assim, nem me chamam muito para essas clínicas, porque eu acabo falando umas verdades que acabam os treinadores se doendo. Mas a verdade é essa. Às vezes a gente culpa o jogador dele não fazer, mas ele não faz porque você não ensinou. Você não ensinou como ele fazer. E muitas vezes também você não ensina porque você não sabe ensinar. Você não sabe ensinar. Porque ninguém te ensinou a ensinar. Entendeu? Então, acho que essa é uma coisa que nós temos que estar bem claro na nossa cabeça. Teve um tempo que a gente estava tentando trabalhar com um curso, porque assim, hoje, o que você precisa hoje? Você precisa hoje, para você ser treinador, você precisa ter o CREF, certo? Então você precisa ter um curso de educação física, você precisa disso. Quem é que trabalha com basquete na faculdade para ensinar esses futuros treinadores? Quem é que trabalha? O que está sendo dado? O que é importante trabalhar ali? Então, como a gente viu que existe ali, cada um fazia de uma maneira, a gente tentou criar, foi uma proposta até que eu fiz para a confederação, de criar um curso para professores das disciplinas de basquete das universidades. Porque se você consegue trabalhar com os professores das disciplinas de basquete das universidades, eles vão ensinar para os futuros professores pelo menos uma base de iniciação, com conceitos, com uma metodologia, uma maneira de trabalhar de uma forma mais que depois eles podem se desenvolver. Mas o básico que vem ali da iniciação hoje, quem trabalha com essa iniciação são praticamente os recém-formados. E qual que foi o aprendizado que eles tiveram? E eles tiveram um aprendizado de quem? O que ele ensinou? Qual que é a metodologia que tem de ensino disso? Então, existem algumas coisas que acho que nós podemos agir, né? Acho que a gente pode tentar formatar para agir, para que a gente crie uma maneira de trabalhar. Eu participei de uma clínica de treinadores na Sérvia. Era surreal. Era um ginásio, cara. Era um ginásio gigante, gigante. Lotado de treinador. Lotado de treinador. Para um negócio que era para ensinar coisas básicas, cara. Coisas básicas. Lotado de treinador. Eu acho que assim, se a gente faz hoje uma capacitação Quem vai? para treinador, cara, primeiro que você tem que fazer um esforço gigantesco de divulgar, né? Senão, acontece isso aqui. Nós estamos em 16 pessoas aqui, um negócio que é totalmente aberto, você não precisa sair da sua casa, você não precisa gastar R$ 1 para você estar aqui escutando pessoas que têm uma certa experiência. Que eu falo sempre o seguinte, a gente ouvir pessoas que têm experiência nunca é ruim. Porque ou você aprende o que fazer ou o que não fazer. Mas você vai aprender. Você ouvir as pessoas que já têm uma certa experiência pode somar para a sua vivência. Então, eu vejo assim, essa questão de
da tecnologia, desse próprio desenvolvimento que hoje existe, a gente precisa alimentar que existem essas coisas. Muitos não usam, né, as próprias ferramentas que hoje em dia existem, né, a própria teoria que hoje existe. Muitos não usam porque não tem esse conhecimento, não tem acesso. E o acesso, muitas vezes, não é porque ele não foi buscar, é porque ele não tem essa gana de buscar. Porque ninguém despertou nele essa gana, entendeu? Então, hoje, se a gente olhar, os treinadores que se destacam, né? É o que eu penso, desculpa, posso estar errado. Não, tá certo, tá Os certo. treinadores que se destacam são aqueles que buscam mais. São Concordo. aqueles que vão buscar mais coisas, são aqueles que vão correr atrás mais das coisas. E acabam se destacando, né? Consegue colocar depois na prática aquele conhecimento que ele tem a mais. Então, eu acho que falta muito mesmo do treinador buscar, mas eu acho que falta muito mais alguém que alimente o treinador a ir buscar. Ô, Neto, também não quero prolongar, porque tem outros que também querem perguntar. Mas em cima disso, você está falando que seria a nossa instituição, mora, ou alguém, alguma instituição, passar essas informações, ter um embasamento, ter um curso, alguma coisa. Mas eu vejo ainda que nós ficamos muito nas valências físicas e pouco nas valências psíquicas, que nem tu falou do âmbito cultural, né? O âmbito cultural envolve muito o sistema límbico, que é sentimento e emoções. Eu vejo que são poucas as pessoas que têm embasamento em trabalhar com isso. A mecânica e a ação motora é super importante, mas Super. entender como a ação motora e essa mecânica ela tem que ser produzida na tomada de decisão, numa fração de segundo, eu acho que é muito mais importante. Só se eu estiver errado. Não, concordo 100%. Que eu acredito, assim, nas minhas equipes, eu dirigi mais equipes de alto nível, né, nos últimos anos. Eu fazia questão de ter um apoio psicológico, né, um apoio de um psicólogo, né? A gente colocou isso agora na seleção brasileira feminina, que graças a Deus continuou, né? A Manuela é uma psicóloga muito participativa, competente. Ela é uma pessoa que ela tá no dia a dia, que acho que isso é muito importante. Mas a gente já vinha utilizando isso há alguns anos. Agora a gente conseguiu colocar isso no masculino, a gente conseguiu colocar isso no feminino, que foi muito bom. Agora, nas categorias de base, primeiro, por que que eu acho isso? Porque assim, você já vê vários jogadores, que se você fizer uma série de arremesso com eles de 100 arremesso de 3 pontos, ele vai converter 80. Aí você fala, caramba, mas na hora do jogo, ele tem 10%, 15%. Será que é só a mecânica? Será que é só o adversário? Será que é só isso? Não, não é só isso. Entendeu? A mesma coisa assim, eu acredito que para as categorias formativas, quem tem que ter esse papel, já que, é claro, você não tem uma estrutura em todos os lugares, como pode ser uma equipe adulta, quem tem que ter minimamente essa capacidade de utilizar esse conhecimento é o treinador. O treinador, ele tem que ter essa mínima capacidade de atuar ali nessa área psicológica. Me perguntam muito, e até vou me chamar agora para desse NBA School para falar exatamente sobre isso, né? Da motivação do aluno, tudo mais. E eu falei para um treinador, eu falei para ele ele falou, cara, o que você acha que é legal? Assim, o que você acha que é mais importante que eu tenho que trabalhar na iniciação? Fala, cara, o mais importante que você tem que trabalhar na iniciação é fazer com que o aluno ele goste de jogar. Ele goste de estar indo no seu treino. Isso é o mais importante. Se ele gosta, depois você vai conseguir fazer com que ele aprenda aquilo que você vai ensinar. Porque se você tiver toda a capacidade, a técnica, como ensina, mas, cara, for um negócio chato, que ele não gosta, você não tiver esse poder de convencer ele que é legal ele fazer, não adianta você ter esse conhecimento. Não vai servir para nada. Então, por isso que eu falo da formação do treinador. Formação do treinador. Ele tem que ter minimamente essa capacidade de convencer e fazer com que o aluno goste. E aí, ao invés de ele querer só treinar 2 vezes, ele vai querer treinar 3. A hora que acaba o treino, ele fala, pô, mas já acabou o treino? Cara, vamos ficar mais um pouco, sabe? E aí ele vai começando o gosto, ele vai chegar depois, vai querer fazer alguma coisa a mais, além. Isso vai fazer uma evolução.
Mas isso vem do quê? Da capacidade do formador. E quando eu falo isso, a gente teve até um programa agora que a gente colocou também, que depois acabou morrendo, que era o Adelante, que era a capacitação do formador, da formação do formador. E principalmente mais dirigido para a mulher, até porque a FIBA, né, tinha um apoio da FIBA, e a FIBA queria também potencializar a quantidade de treinadoras. Então a gente destinou, claro, podia ser para tanto masculino como feminino, mas a gente dava uma prioridade para as treinadoras, né, que era formar formadoras. Esse era o programa. Era um programa de formação de formadores. Então, aqueles que estavam trabalhando no nível 1, né, que estavam ali começando na escolinha, como que ia começar o trabalho de formação da atleta, a gente queria trabalhar com esses treinadores, com esses professores, para que a gente pudesse dar uma capacitação mínima. Acho que não sei se vocês tiveram essa possibilidade de ter acesso a esse material, mas foi bem legal. Teve uma participação de psicólogo, teve a participação de médicos e fisioterapeutas, falando de toda a área mais médica mesmo. Acho que foi uma coisa bem legal e, é claro, também a parte mais estrutural, né, do jogo, de ofensiva, defensiva, os fundamentos, e a gente trabalhou isso. Então, concordo 100% de que isso é um aspecto que é fundamental, que você trabalhe também esse lado psicológico. A gente trabalhava 3 valências, né, que era a física, a técnica e a tática, mas eu coloco aí também o aspecto mental, que é, na minha opinião, tão importante quanto os outros quesitos. Valeu, Maravilha. professor. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Neto. A gente tem que passar para o Hudson agora e depois para o Marco Chapo, já são 22h48. Vamos lá. Hudson, boa noite, amigo. Boa noite a todos aí. Boa noite, Netão. Quanto tempo. Bom te ver, Sempre, cara. sempre bom escutar você. Você é um cara vitorioso aí em todas as equipes que passou, tanto no Brasil como fora. Um cara que fala muito bem, todo mundo entende bem os seus posicionamentos, suas críticas, suas ajudas. Aí é um cara que, para nós do Hope Talks aqui, não tenho dúvida que acrescenta muito aí, porque você é um cara, além de ser muito competente, um cara muito bacana aí, e sempre em prol do basquete, que é o que a gente precisa, né? Valeu. E plagiando o Marquinho aí, na realidade, eu vou fazer uma pergunta que vão ser duas em uma, né? Sobre o basquete de base, porque eu sei, suas origens vieram da base também, você já foi técnico de seleção de base, tem muitos treinadores aqui, muitos colegas que trabalham na base. Eu queria saber, primeiro, se você teve contato na sua passagem fora do Brasil, tanto na Angola quanto no Japão, com categorias de base, se você já viu alguma estrutura lá, se já olhou, qual é a diferença que você acha da estrutura de fora para a estrutura do Brasil, o que eles fazem que a gente ainda não faz, ou por vários motivos, né, econômicos, estruturais, enfim, que você tenha a falar disso. E a última, em relação à seleção de base. O que você acha da estrutura nossa? Você já teve lá, lógico, há muito tempo atrás, mas já teve lá também. O que você acha hoje? Você acompanha, né, não no dia a dia, mas nos noticiários, sabe de tudo que acontece. Do tempo, tipo, tempo de treinamento, às vezes um treinador de adulto para dirigir uma categoria de base. O que você pensa dessa situação que hoje é no Brasil, e que você acha que qual é o caminho para a gente conseguir melhorar a qualidade das nossas categorias de base? Bom, Hudson, obrigado, cara. Obrigado primeiro aí por todas as palavras aí. Você é um cara que também a gente já se conhece há muito tempo aí, né? Desde quando jogava ainda, já há bastante tempo. Tem nem comparação, se jogava muito melhor, eu era só ali, por isso que eu Mais parei ou de, menos, mais ou menos. por isso que eu parei de jogar. Mas depois também, como treinador, a gente já teve aí uma convivência muito boa. Obrigado por você estar presente e por fazer essas perguntas. Bom, primeiro, assim, quando eu tive tanto no Japão quanto fora, uma das coisas, na África, uma coisa que eu queria muito era saber, assim, como funcionava a categoria de base. Eu sempre gosto de trabalhar com as categorias de base, né? Eu gosto de trabalhar, lançar jogadores. Tem alguns jogadores que eu gosto sou meio, né, de botar para jogar uns caras novos. E eu gosto de saber como é essa formação. E principalmente, sendo um treinador
talvez numa equipe, né, adulto, você acaba, aquilo que eu estava falando para vocês de referência. Cara, se eu falo que eu acho que é importante a gente ter referências e chega num momento onde eu sou referência e desvalorizo isso, cara, fica só da boca para fora. Entendeu? Então, o que eu fazia sempre, tanto foi no Japão quanto lá, principalmente quando eu fiquei mais tempo na África, eu ia ver a categoria de base. Eu falava com os treinadores, eu fazia clínica para os treinadores do clube, fazia clínica para os treinadores de base da federação. Quando eu tive na seleção lá de Angola, eu fiz algumas clínicas para os treinadores de formação lá, que, cara, eles não têm acesso à informação, à estrutura de jogo, eles não têm acesso. E como a gente começou a ganhar lá, e ganhar bastante, pô, não perdia para ninguém, começou a dar credibilidade para isso. Então, teve muitos treinadores de formação que vieram falar comigo. Hoje o Petro investiu lá e levou um argentino. Na verdade, ia o Pablo. O Pablo estava quase certo lá de fechar com a gente, o Pablo Costa, que está no Franca. Mas acabou que o Elinho teve que sair, acho que por conta da seleção, ele acabou ficando lá, acho que perdeu um pouco esse prazo. Teve uma coisa que fez um desajuste de tempo e o Pablo acabou não indo. E eles fizeram uma opção que estava ali também na mira deles, um treinador argentino, e levaram esse treinador argentino, que é o Martim Luiz, que é de Bahia Blanca, um cara, nota 1000 mesmo, um cara, gostei demais de trabalhar com ele, e ele trabalhar com as categorias de base lá, e com a equipe B, e com as categorias de base. E assim, o que eu vejo é justamente isso, a importância do treinador para as categorias de base. Cara, quando eu cheguei e fui ver as categorias de base na África, falei, cara, isso não existe, cara. Isso aqui tem que ganhar de todo mundo. Acho que só vi isso nos Estados Unidos. É impressionante parece que os caras nasceram para jogar basquete. Mas esses caras nasceram para jogar basquete. Você vê os caras de 12 anos, 14 anos. Cara, é um negócio que parecia que tava numa Vila Olímpica, cara. É um negócio impressionante. Só que sem conhecimento nenhum do jogo. Zero, zero. E o treinador não conseguia ensinar. Por quê? Não é porque ele não sabia ensinar. Ele não sabia ensinar. Aí eu falei no clube, conversão, falei, cara, vamos começar a fazer um trabalho com esses treinadores, né? Colocar um pouco de como ensinar, da metodologia de trabalho, como eles fazem. Cara, já mudou demais. Se vocês olharem assim, é que é difícil, não tem muito, não dá muito para acompanhar. Mas, por exemplo, o Petro hoje, ele ganha todas as categorias, que era uma coisa que não acontecia. Ele ganha todas as categorias, desde a primeira categoria até o adulto, o Petro ganha tudo lá, pela maneira de trabalhar. E muitos outros treinadores começaram a vir querer falar comigo. Eu falei, cara, não tem nenhum problema. Eu falo para vocês tudo como é que é, explico. A federação me chamou para eu fazer algumas clínicas para a federação, fiz algumas clínicas para a federação. Então, isso já deu uma alimentada um pouco neles, porque é impressionante o poderio que tem técnico e perfil físico dos jogadores, mas eles precisam aprender a jogar, né? Cara, teve vários jogos, vários, que eu chegava no jogo, que eu não conhecia o time, tô falando adulto, eu olhava do campeonato angolano, eu olhava e falava, cara, como nós vamos ganhar desses caras, velho? Cara, como nós vamos ganhar desses caras, velho? Cara, se os caras pulam que nem uns animais, velho, correm que nem uns loucos. O Diego foi comigo, eu falei, Diego, como nós vamos ganhar desses caras, velho? Ele falou, cara, jogando basquete. E não dava, acabava o jogo, era 50 pontos, 40 pontos, 50 pontos, jogando basquete. Saindo pela lateral, passe, grande correndo pelo meio, grande seria, pum, 2 pontos, acabou, voltava, defendia. Ó, aguentam contra um. Eu sempre falava assim, sustentam contra um. Aí, cara, os caras começaram toda hora a ser batido. Aí eu falei, cara, sustentam contra um. Professor, o que é sustenta? Aqui a gente fala aguenta. Eu falei, bom, então aguentam contra um. Bom, aí melhorou. Aí os caras já não começavam a tomar muito corte. Então, assim, passa muito por você aproveitar a capacidade que o jogador tem, mas em prol do basquete. Então, saber ensinar. Saber ensinar. Não é só, assim, o jogador lá, ele joga. Não, ele não sabe jogar. Ele joga, né? Então, a gente começou a tentar ensinar o jogador a jogar. Só que para ensinar o jogador a jogar, o treinador precisa saber ensinar. Isso acho que foi uma coisa que melhorou bastante, deu bastante, uma coisa bastante produtiva. Em relação às seleções, Hudson, eu volto a falar o seguinte, a relação do treinador, primeiro, a estrutura que tem no mundo, dificilmente você tem
muito tempo para trabalhar com uma seleção. Tem muito tempo. Os países mais desenvolvidos, né, do basquete mais desenvolvido, o que eles fazem muitas vezes são alguns camps mais curtos durante a temporada. Eles têm estrutura para fazer isso. Porque falar assim, vai treinar 2 meses antes. Não, não consegue treinar. Se você tem um país onde você tem uma estrutura de clube, o clube precisa jogar. E eu acho até que é importante que o jogador jogue, entendeu? Agora, você pode fazer camps curtos. Então, um final de semana aqui, um final de semana lá e tudo mais. No Brasil, que é um país muito grande, eu acredito que teria que ter uma ferramenta de recrutamento melhor, tá? Isso a gente tentou fazer também com o feminino. O que nós tentamos fazer? Com esse programa aí do Adelante, a gente tentou criar umas embaixadoras. As embaixadoras seriam quem? Talvez algumas treinadoras de algumas regiões onde elas iriam participar, né? Visualmente, acompanhando os campeonatos daquelas regiões e nos informando sobre determinados jogadoras potenciais para a seleção. E a gente iria, então, analisar isso de uma forma mais próxima. Porque senão, cara, é difícil. Você só fica sabendo do jogador que alguém te fala ou que você viu jogar que já está num nível maior. Entendeu? Então, às vezes, quando isso é nas categorias mais baixas, isso você pode perder algum jogador, que pode ser futuramente um jogador de potência. Então, acho que, primeira coisa, esse poder de recrutamento teria que ser melhor. Teria que recrutar melhor. Mas para isso precisava ter um departamento para recrutar jogadores, né? Eu acho que isso foi alimentado um pouco e parece que está aí numa fase de desenvolvimento na federação, na CBB, de fazer esse departamento de recrutamento, né? Quanto ao treinador, eu vou ser bem sincero para você, eu acho que o treinador, ele tem que ser um treinador capaz. Eu não acho que ele tem que ser um treinador, tem que ser o treinador da categoria, tem que ser não, acho que ele tem que ser um treinador capaz de dirigir uma competição internacional. Porque o Brasil vai jogar uma competição internacional. Então ele tem que ser capaz de dirigir uma competição internacional. É lógico, por exemplo, quando eu fui para o feminino, o que eu fiz? Todos os meus assistentes eram do feminino, porque eu não conhecia o feminino. Então eu falei, cara, eu não posso chegar aqui, trazer todos os treinadores que eu acho que tem que ser meus treinadores, que vêm do masculino, sei que lá, porque nós vamos mudar tudo. Não, eu preciso de alguém que conheça o feminino. Então, Camargo era do feminino. Eu chamei o Cris Cedra várias vezes, ele não quis nenhuma vez, o Cris, mas eu chamei. Muita gente achou, não, o Neto não chama o Cris. Eu sempre chamei o Cris. Todas as minhas listas, até essa última do Sul-Americano, que eu já tinha feito, e o Sul-Americano que eu não fui, eu já tinha feito a lista, a convocação, o Cristiano me mandou uma lista para que eu pudesse fazer a convocação. Ou seja, eu chamo os treinadores para aqui. Agora, a maneira como vai jogar, eu vou colocar a maneira que eu acredito que tenha, eu tenho a capacidade de dirigir a equipe. Então, eu penso dessa forma. Você tem que ter ali na sua estrutura, né, pessoas que conheçam a categoria. Mas o treinador tem que ser um treinador capaz. Tem que ser um treinador capaz para dirigir uma competição internacional. É isso que eu penso. Valeu, Neto. Obrigado. Viu? Ok, Hudson, obrigado. Vamos fechar com o Marco Sharp. Quer dizer, fechar e depois o coach Vando encerra com o nosso convidado, tá? Vai, Marquinhos. Tá com áudio fechado, Marquinhos. Ô, tu é mirim, pô? Dei uma de medalha. Iniciante. Ô, Neto, sensacional, cara. O que você falou aqui, anotei muitas coisas, gravei, inclusive, e é material para a gente ficar dias e dias aqui. Né? Então, mas como o Billy ali fica pressionando, Não, tem que acabar. pode falar à vontade. Isso aqui vai vai estar no nosso canal no YouTube. Amanhã, no máximo sábado, já vai estar postado lá. Não, legal. Eu queria pegar vários ganchos, mas não dá, né, Neto? O que você falou com o Hudson agora, por exemplo, sobre quem
quem deveria, na sua concepção, ser o treinador dessas categorias de base, que a gente está perdendo o sul-americano, né, cara? Tá? Eu concordo 100%. Eu falo aqui, o treinador ele tem que ter casca, né? Eu, antes de ser treinador de seleção brasileira menor, eu fui N vezes campeão brasileiro, entendeu? Então assim, mas você dirigia a seleção paulista de base, né? Até o Hudson foi jogador meu em algumas, etc. Ganhamos todos, hein, professor? Ganhamos todos. Não, nunca perdemos, né? Mas assim, o que eu quero falar é que o treinador de uma seleção paulista, que você já foi, Neto, na minha época era obrigatório ganhar, não tinha vice, entendeu? Então era pressão, e isso vai dando uma casca em você, né? Mas, perfeito. Por exemplo, a gente tem perdido para Belize, cara, sabe? Assim, tanto no masculino como no feminino, nós temos enviados treinadoras e treinadores que não têm casca. A, a gente tem um hábito aqui no Rupitalk, a gente não fala mal de treinadores de seleção brasileira. Porque, assim, o treinador de seleção brasileira tem aquele 4, 5 dias para treinar, tem que embarcar, blá, blá, blá. E assim, eu sempre falo, as seleções brasileiras, elas são reflexo dos trabalhos de cada clube, sabe? Então é isso. Então tem que ir um treinador casca, tem que ser o casca. E a comissão técnica da categoria, que é o que você fez. Entendeu? A gente tem que parar de perder sul-americano. Aliás, eu falo, né, não se ofenda, né? Porque às vezes vem alguns dirigentes aqui, presidentes de federação, etc. Não, porque está tudo certo, estamos ganhando sul-americano. Cara, para mim ganhar ou perder sul-americano é que nem tomar placebo. É que o nosso bet caiu tanto que agora a gente comemora quando ganha um sul-americano, entendeu? Mas assim, a gente começou a perder sul-americanos de base, cara, e faz tempo. Então é um sinal vermelho, um sinal vermelho. E a gente acha que quando ganha um sul-americano, puta, agora vai e tal. E não é isso. Mas perfeito, Neto. Eu queria falar do seu trabalho na seleção brasileira, que acho que agradou muito a todos, porque você foi e deu um padrão, né? Era um momento conturbado, ruim, sei lá se tinha ambiente bom ou ruim, que feminino é muito diferente, mas assim, você deu o padrão. A única coisa que tinha algumas críticas, que eu não estou te falando como crítica, eu estou te falando o que a gente escutava aí no meio ambiente. Mas a seleção brasileira, ela marca a zona, por exemplo. Agora, no campeonato nosso interno, quem marca individual, Neto? Você entendeu? Hoje eu moro em Santa Catarina, eu ajudo, sou voluntário aí, ainda faço umas loucuras, etc. Todas as categorias de base, desde do sub-sub, defendem por zona. É uma vergonha. E atacam fazendo pick and roll. O cara com 5 anos de idade, ele não sabe driblar nem com a mão direita, nem com a esquerda, e fazem pick and roll. Então, assim, então nós não temos um pacote para cada faixa etária, blá, 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 blá. E o que você falou também, acho que foi para o Alexandre, não sei para quem, que é muito o jogador, o menino, ele tem que gostar, ele tem que querer voltar para o próximo dia e tal. Então, assim, eu sempre falo, nós treinadores, essas faixas etárias baixinhas, nós temos que saber, às vezes, mais sobre criança do que sobre basquete. Temos que saber também sobre o basquete. Mas é isso aí, cara. O que você falou daria um material aqui para a gente passar, né? Obrigado, Marquinhos. Assim, concordo muito assim com você, essas coisas. A única coisa assim, cara, eu acho que aquilo que eu falei no início, às vezes se cria um discurso, cara, se cria um discurso e alguns
alguns conceitos que se colocam, cara, que não é verdade e acaba virando verdade, né? Porque a maioria acaba adotando isso. E a maioria Sim. adota isso por uma falta de conhecimento. Que, cara, fazer o quê, né? Todo mundo tem o direito de falar, mas eu quero que pegue todos os jogos que a gente fez com a seleção feminina. Eu não sei de onde saiu isso, eu já tinha ouvido isso também. Eu quero que pegue todos os jogos. Não, não precisa pegar todos os jogos. Faz o seguinte: vai no Synergy, vai no Synergy e coloca lá no Synergy. Lá tem defesa individual, defesa zona. Coloca lá quantas vezes o Brasil, porque lá no Synergy, para quem não sabe, no Synergy você entra, você tem lá, você pode ver ofensivo e defensivo. Se você colocar no defensivo, você coloca lá quantos ataques de zona, quantas vezes o Brasil defendeu por zona e quantas vezes nesses 5 anos. Nesses 5 anos, incluindo os 2 títulos pan-americanos, que fazia 28 que o Brasil não ganhava, incluindo a última AmeriCup, que ganhamos 2 vezes dos Estados Unidos com essa Andy Reese e todas essas aí que estão jogando a WNBA aí, e ganhamos 2 vezes, foi invicto. Ganhamos, desses 5 anos, não perdemos nenhuma vez para a Argentina. E no último, que não foi ninguém no Pan-Americano das que estavam fora do Brasil, e o time da Argentina estava muito melhor, o Brasil ganhou de 20. 20. Sim. Então, eu quero que pegue e veja se nesse tanto de jogos, se a gente jogou mais, a gente defendeu mais individual ou zona. Tá simples. Pega Sim. lá, entra no Synergy. Quem não tiver, empresta a senha. Entra lá e olha. O Brasil defendeu individual ou zona mais vezes. Cara, então se cria um discurso por não ter o que falar. Não Argumento. ter o que falar. O ambiente era excelente da seleção, excelente. Eu torcia, contava os dias. Quando eu estava na África, eu contava os dias para voltar e estar ali naquele ambiente. Pergunta para Paula, pergunta para não, Roseli não, mas pergunta para Paula, pergunta para quem for que estava lá, para Adriana, pergunta para quem for como que era o nosso ambiente. Pergunta para o Camargo, você está aí perto do Camargo. Conversa com ele um dia, conversa para Camargo, como que era o ambiente de vocês? Cara, a gente Mas, Neto, um isso negócio dava surreal, para ver. entendeu? Isso dava para ver. Tranquilo. Entendeu? Então, assim, às vezes, tudo bem que não deu certo, mas não pode desmerecer o trabalho, entendeu? Não desmerece o trabalho. O trabalho foi feito. Se a gente pegar todas as estatísticas, todas as análises, não classificou para a Olimpíada e para o Mundial, ok, vamos ver então por quê. Por quê? Naquela época de antes, eram mais equipes que jogavam Mundial. E mesmo assim o Brasil não tinha ido, hein? Por que não foi? Sabe por que não foi? Porque perdeu para a Argentina na AmeriCup 2 vezes. 2 Sim, vezes. sim. E nós não fomos para o último Mundial com 12 equipes, não foi por um fator desportivo. Foi porque, se você olhar, Mali foi para o Mundial? Foi. Ficou atrás da gente. Porto Rico foi para o Mundial? Foi. Porque foi atrás da gente. Eu fiz uma carta e dei para eles, em inglês e tudo, para eles levarem na FIBA. Para dizer, como é que vocês fazem um torneio classificatório para o Mundial, onde tem equipes que se classificaram melhor e não estão classificadas, e outras que foram piores estão classificadas? Qual que é isso? E eles admitiram, foi um aspecto administrativo. Então, não posso falar nada. Se é administrativo, mas não fala que foi desportivo. Não fala que foi desportivo. Foi, Sim. entendeu? Então, assim, para a Olimpíada, pô, perdemos para a Olimpíada, mas olha como jogava, olha nosso, e por que nós perdemos, a FIBA mudou a sua maneira de classificar, porque nós ganhamos todas as competições do continente, todas nós ganhamos, e não fomos representar o continente. Por quê? Sim. Porque tivemos que jogar esse pré-mundial, que a FIBA faz, esse pré-mundial feminino, que é diferente do masculino, que faz justamente para que possa ter mais chances as equipes europeias, isso é claro, certo? E na nossa chave estava só Austrália, Sérvia e Alemanha. Alemanha, a melhor seleção das últimas décadas da Alemanha. Sim. E, coincidentemente ou não, a Austrália foi uma medalhista que nós perdemos no último minuto por 5 pontos, no último minuto tentando fazer falta para ganhar, certo?
E depois, para a Sérvia, nós perdemos também no último minuto, e para a Alemanha perdemos de 2 pontos. Ô, Neto. As 3 ficaram entre os 7 da Olimpíada. Ou Sim, seja, sim. será que melhorou ou não melhorou? Agora, foi suficiente para classificar? Não. Não foi suficiente para classificar. Não foi suficiente, mas estava numa progressão. Antes, o que não se conseguia com 20 times, agora já era diferente. O Brasil estava na 8ª posição do ranking. Oitava. O Brasil estava na 8ª posição do ranking. Era o 8º melhor basquete feminino? Eu já não acho que não é verdade. Mas estava na 8ª posição do ranking. Do ranking. Sim, eu acho que muitas coisas que se falam, às vezes Sim. é verdade. Nós temos que saber isso. E eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho mágoa nenhuma. Eu tenho tristeza. Eu queria muito ter continuado esse trabalho. Já tinha me comprometido a isso, já tinha saído do time da África, já tinha acertado para poder ir para um time da WNBA e acompanhar as finais, com a possibilidade de depois, na próxima temporada, fazer parte do staff desse time. Já estava vindo alguns times da Europa, do feminino, onde eu ia me dedicar nesse ciclo para isso. Mas uma fatalidade, uma coisa muito imbecil, posso dizer assim, Sem nexo. fez com que a gente terminasse e desse uns passos para trás, porque voltou a perder o Sul-Americano, foi para uma competição. Cara, eu fiquei triste porque, cara, foi jogar um torneio na África e quando saiu a chave, eu vi que era Ruanda. Cara, era o lugar que eu mais joguei fora de Angola, foi em Ruanda. Joguei com a seleção, joguei com o Petro todas as finais. Ou seja, e muita gente estava esperando da África me falar, pô, agora vamos ver você com o Brasil, vamos ver com você com o Brasil. E acabou que a gente não foi. Então, assim, é triste. É a única palavra que tem, eu posso falar para você, é isso. É triste. Mas, Né? Neto, Porque a gente começa a pensar, a cabeça da gente fica meio a parafuso, porque parece que todas as coisas que a gente faz para que a gente consiga ter um êxito, elas não valem. Foram literalmente canceladas. Então, fazer o quê? Agora, não acho, na cabeça e bola para frente. não acho, Neto. Eu acho que o trabalho foi super bem feito, é reconhecido. Críticas sempre vão ter, né? Então, aqui, aliás, você antes de responder a primeira pergunta, você falou 40 segundos sem tomar água, hein? Não é fácil, cara. É Então, fácil. assim, o que eu quero dizer sobre essas críticas de zona, a gente te defendeu aqui falando que o reflexo da seleção é o trabalho feito em cada clube. E sobre essa não classificação, que foram 3 equipes fortíssimas ali e o Brasil, eu questionei aqui, por exemplo, você pode dizer melhor. O que eu questionei foi: nós não tivemos um trabalho para o ciclo olímpico, com a confederação dando a possibilidade de você excursionar e jogar contra equipes europeias, pelo menos. Isso é muito complicado, Marquinhos. Eu vou te falar, vou ser bem sincero assim. Eu vou ser bem justo também, sabe? A confederação, eu falei isso também na coletiva lá. Eu falei na coletiva antes de começar o campeonato, eu falei isso na coletiva. Tem gravado, vocês podem procurar no YouTube, tá lá. Eu falei assim: a confederação deu tudo pra gente que a gente precisava, que poderia. Ela deu pra gente essa condição. Nós fomos treinar em Portugal porque a gente não conseguiu nenhum amistoso. A gente tinha um amistoso certo com a Sérvia. Quando saiu o sorteio, que a Sérvia caiu na nossa chave, a Sérvia não quis jogar com a gente. Sim. As outras seleções estavam jogando um campeonato classificatório para o Eurobasket 2025, ou seja, na janela de novembro, porque são janelas, na janela de novembro, que nós não precisamos jogar porque a gente foi campeão da AmeriCup, nós não precisamos jogar o classificatório pela América, porque a gente já estava classificado, a gente queria jogar. E a confederação falou, cara, vocês achem os amistosos. Cara, a gente procurou com todas as seleções. Ninguém podia jogar, ou porque estava jogando isso aí, ou por causa da Sérvia, por exemplo, que estava na nossa chave. E ela não quis jogar com a gente. Mas já estava tudo certo para a gente jogar. O que nós fizemos? Cara, não vamos perder tempo. Vamos para Portugal. Fomos para Portugal. Em Portugal, a gente juntou a maioria das jogadoras que poderiam estar, né? Principalmente as que estavam na Europa, para que a gente pudesse fazer não ficasse aquele
hiato, né? Da AmeriCup até o pré-olímpico. Então, a gente conseguiu reunir o time que foi super produtivo, foi super bom. A gente treinou numa intensidade muito boa. Foram dias excelentes que a gente teve lá. Então, assim, eu tenho que ser justo com isso. A confederação deu para a gente todas essas condições. E vou ser bem sincero, não foi, assim, tanto o Marcelo quanto o Gui, eles foram, assim, muito firmes em querer me manter no cargo. Eles foram firmes. Eles queriam que eu saísse. Eu quis sair, né? Claro, pela condição que se criou, né? E por que se criou também essa condição? Só quem estava ali sabe, né? Sabe o que se criou. Porque não precisava ter criado essa condição. Mas eu já tinha alertado e já tinha falado. Mas fazer o quê? Não tem como voltar. Então, eu tenho que tomar uma decisão. E eles foram muito, mas muito, muito justos comigo. Muito justos comigo. Eles queriam que eu ficasse, pediram, por favor, para eu não sair. A mesma coisa fez com o Camargo, a mesma coisa fez com o Virgil. Mas acabou que criou uma condição que ficou insustentável para a gente, infelizmente. Eu acho que foi Mas você tomou uma decisão de líder. Você Isso. tomou uma decisão. Eu Ele noto se posicionou profissionalmente. eu não podia. Eu acho que tanto eu posicionar quanto toda a profissionalmente. comissão, não só eu, mas eu e toda a comissão, a partir do momento Sim. que eu também disse não, eles também. Porque, assim, foi uma coisa... Cara, é triste, triste. Não tem outra palavra, é triste. Triste. Eu juro para vocês, eu ainda sonho, cara. Tem noites que eu durmo, eu acordo e falo, cara, não é possível, não tá acontecendo, sabe? Porque a gente se prepara para uma condição e que tá indo tudo bem. Tá indo tudo bem. Você fala com as jogadoras, você fala com isso, você fala, cara, não é possível, sabe? Mas é isso. Só complementando, Marquinho, o que você tá me falando, quando a gente falou de ter casca, né? E eu falei de ser capaz. Eu acho que tem que ser capaz o treinador para dirigir e tem que ser. E só que o treinador, ele também é colocado ali naquela função. Ele não ganha aquele posto, entendeu? Não uma conquista. Agora eu ganhei isso, eu sou o treinador. Não, alguém tem que colocar ele lá. Então, a mesma capacidade que o treinador tem que ter para dirigir competições assim, tem que também ter quem coloca o treinador lá. Ou seja, quem tem essa capacidade para o treinador estar lá. Né? E eu acho que realmente é isso, né? Tem que ter casca. E em relação à zona, eu falo assim, cara, eu não tenho nenhum preconceito de zona, pelo contrário. Tá Eu vendo? acho que a zona, ela tem que ser um recurso, um recurso. Ainda esses dias eu estava falando com um treinador aqui do meu filho aqui, estava falando exatamente sobre isso. Falo que a zona tem que ser um recurso, entendeu? E a gente usou muitas vezes como recurso. E a zona, eu sempre aposto que é um recurso de você provocar o erro, não esperar que ele erre. Eu não gosto por mais que seja uma zona, nunca a defesa por zona é uma zona passiva. É uma zona que eu fico ali, aviãozinho, esperando que erre. Não é assim. Entendeu? Então, assim... E de quebrar um ritmo também. Oi? Claro! Por exemplo, eu falo até estratégia. Muitas vezes eu usava essa estratégia. O cara pedia tempo. A gente estava defendendo individual, pô, vamos voltar à zona. Entendeu? Usava, normal. Com certeza o cara preparou ali um movimento, o próximo ataque contra individual. Fundo bola, zona. Sabe? Fundo bola, zona. Porque todo mundo tem um monte de jogada de individual. Agora, se você faz zona, cara, já ganha um campeonato desse jeito. Entendeu? O último lance, por exemplo, do Sul-Americano, quando a gente ganhou da Argentina lá na Argentina, foi assim. A gente defendeu, faltavam, sei lá, 0 alguma coisa. A gente defendeu zona. A gente defendeu zona. 0, botei a Stephanie, 20 metros assim. A Camila, a hora que a bola sair, você vai aonde a bola for. Ela tem que pegar e arremessar. Primeiro que ela já tem que fazer um arco com a Stephanie assim, com 2 metros. Não pode passar uma bola reta. Vai ter que fazer um arco. Camila, nesse arco você vai onde a bola for. E deu certo. A Camila deu um toco, acabou o jogo. Ganhamos o jogo. Exatamente. Teve um toco no final ainda, cara. Foi isso, entendeu? Assim, tem esse recurso. Eu não sou contra a zona, de maneira nenhuma, mas também eu acredito que o princípio da defesa tem que ser uma defesa individual. Até porque você, sabendo defender bem individual, você vai saber defender bem zona também. Boa. Deixa eu só entrar aqui, são
Marquinhos, deixei você levar até 23h21. Marquinhos tem Deixa crédito. eu fazer mais um Porque você é o Marco Chato, viu? Senão você não ia se levar até 23h21. Vou passar para o meu amigo Cultivando, para ele poder encerrar e agradecer o Coach Neto pela noite maravilhosa que a gente teve aqui. Não sou contra também a defesa por zona, sou contra a defesa por zona na base. Na base eu sou contra. Mas não, eu acho que a defesa por zona você marca setor. Quando você vai marcar o Hudson que cai no meu setor, quais são os princípios que eu vou usar? Da defesa individual. Então, se você souber marcar individual, você não vai saber marcar por zona. Coach Wander, é contigo para encerrar, amigo. Não, foi bem legal, Netão. Obrigado aí pela participação. Show de bola. Bem legal aí saber que você tinha planos aí para continuar, né, no feminino e tal. Isso aí foi bem interessante. E, cara, desejo boa sorte aí, que Deus te abençoe aí nos próximos passos aí. E você sabe que a gente não se fala muito, mas a amizade é lá para trás, né? Isso aí não acaba. Então, cara, boa sorte aí, tudo de bom e um beijão aí, cara. Obrigado, cara. Um prazer enorme aí falar com vocês. Obrigado, Bira, Vandinho, por dar essa oportunidade. Feliz demais. Agradeço cada um de vocês aí pelo tempo que vocês e pela atenção que vocês colocaram aqui para me ouvir. E me coloco sempre à disposição. Muito bom ver alguns aí que há muito tempo eu não via, né? Mas até porque também, até quando estou aqui no Brasil, que já fazia tempo que eu não estava, mas quando eu tô, às vezes até evito um pouco de ir em alguns jogos para não. Porque a maioria das vezes fico aqui no Rio, né? Então eu evito um pouco para não ter muito blá blá blá. Mas sempre acompanho e é muito bom estar aí próximo de vocês. Me coloco à disposição e aquilo que vocês acharem que eu posso ajudar, seja no que for aí, para mim é sempre um prazer. E espero que a gente possa ter outras vezes que a gente possa se falar. Muito obrigado mesmo, obrigado pela atenção e tamo junto. Um abraço. Parabéns. Um abraço. Boa noite, Neto. Prazer. Neto. Valeu, abração.